Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Hoje nós temos ao nosso lado aqui a Maria Lídia e a Lara. Nós vamos cantar um hino para vocês antes da mensagem. Nós vamos cantar um hino para vocês. O hino é de número 375 do cantor cristão Segurança, mais conhecido como Vivo Feliz, tá bom? Então eu e as meninas, elas estão aqui só para isso. Depois elas vão se retirar, vão para casa e vão ouvir a live lá de casa também. Amém? Os irmãos que estão nos acompanhando, eu disse para vocês, dá um alô aí para a gente ver quem está nos acompanhando nesse momento. Quantas pessoas de nossa igreja, daqui da Igreja Batista da Fé de Marília, estão junto com a gente neste momento. Então, no capítulo 41, Gênesis capítulo 41 e versículo 53. Já encontraram aí? Então vamos à leitura. Capítulo 41, versículo 53. Vamos à leitura. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimentos, ou seja, abriu celeiros, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu sobre a terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vamos orar, Senhor. Nós, neste momento, nós pedimos a sua graça, a sua bênção para o estudo da sua palavra. Que o Senhor possa estar falando pela boca do seu servo, usando, Senhor, as palavras que vão ser ditas nesta noite, para que os irmãos saiam exortados, consolados, de acordo com a sua necessidade.
Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo esteja tocando nos corações de cada um deles. Peço para todos que estão nos ouvindo neste momento, pela sua igreja, Senhor, que nesse momento ela se reúne à distância, mas ela se reúne. Obrigado pelos irmãos que têm nos acompanhado, ó Senhor. Bendito seja o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o título da nossa mensagem hoje é Ide a José. Isso mesmo, Ide a José. E o que nós queremos abordar, o tema da nossa mensagem é o que eu tenho para oferecer para as pessoas em tempos de crise, ou o que eu tenho para oferecer para este mundo em tempos de crise, em tempos de angústia. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Nós lemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, e versículo 53 até o versículo 57, tendo no versículo 55 a palavra de Faraó para aquela multidão faminta, para aquela multidão necessitada. O Faraó disse: Ide a José, fazei tudo o que ele vos disser. Então, uma boa frase aqui para a gente poder meditar nesta noite: Ide a José, fazei o que ele vos disser, para a gente poder meditar. O que eu tenho para oferecer, eu, Gilberto, você que está do outro lado, cada um de nós, cada cristão, o que nós temos para oferecer para as pessoas deste mundo ou para as pessoas da nossa igreja em tempos de crise. Infelizmente, irmãos, digo infelizmente, porque essa é a realidade. Nós vivemos num tempo difícil, num tempo de crise. Nós temos aqui, nesse momento, uma crise de saúde. Uma crise de saúde que veio por causa desse vírus, esse coronavírus, como nós conhecemos, que tem varrido o mundo inteiro. Agora, não somente temos uma crise de saúde, a crise de saúde nos leva a uma crise do medo. O medo, sim. As pessoas estão com medo de pegar essa enfermidade, estão com medo de ter que ir para o hospital, têm medo de se aproximar uma das outras. E depois dessa crise de saúde, de medo, provavelmente nós vamos viver uma crise financeira. E aí, meus irmãos, é que nós vamos realmente notar o efeito forte desse vírus, dessa enfermidade. E uma grande crise mundial, como essa que nós estamos na iminência de passar, não deveria ser uma novidade para os cristãos, pelo menos para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Não é a primeira vez que tem uma grande crise. Olha, no tempo de Abraão, só Abraão, ele passou por 2 crises de fome. Lá no capítulo 13, lá no capítulo 20, o seu próprio filho também passou por uma crise dessas. Depois foi a vez aqui de Jacó e seus filhos, como nós estamos vendo. Nós temos no tempo de Davi também teve 2 crises, uma de fome e a outra de uma grande peste que veio por causa da contagem das pessoas, um pecado de Davi. E nós temos ainda lá no tempo do apóstolo Paulo, quando aquele profeta, o Ágabo, no capítulo 11 do livro de Atos, ele profetiza que haveria uma grande fome sobre todo o mundo. E realmente a própria palavra de Deus diz que essa fome ela veio mesmo no tempo de Cláudio. Ou seja, sempre nós estamos vivendo uma crise ou outra. Mas nenhuma crise que nós temos na Bíblia, ou que se tenha notícia, foi mais grave ou mais forte do que essa que foi vivida no tempo de José. Olha, essa crise, ela foi anunciada por Deus como sendo grave. Ela foi vivida na época como sendo grave. E ela foi lembrada muitos anos depois, mais de 1000 anos depois, lembrada por Estevão como uma grande fome. Deus anunciou da seguinte forma, essa crise, em Gênesis capítulo 41 e versículo 30. Diz assim:
Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. Essa foi a profecia feita por José ao interpretar o sonho de Faraó, dizendo: olha, vai vir uma fome tão grande, mas tão grande, que toda a terra será arruinada. E no momento da fome, no capítulo 47, versículo 13, quando eles já estavam vivendo naquele período, que é o período das vacas magras, não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais severa, rigorosa. E tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. Sem ter o que comer, porque a crise, porque a fome, ela se agravou de uma forma que atingiu o mundo inteiro. Isso foi vivido por eles no tempo de José. E como eu disse, 1000 anos depois, você tem o Estevão lembrando desse tempo. Estevão diz o seguinte: mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito, em Canaã, o que trouxe grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam o que comer. Então o Estevão, ele está fazendo assim uma vista de todas as escrituras até chegar em Jesus, e ele lembra desse episódio, e quando ele lembra desse episódio, ele diz: olha, os nossos antepassados, o Jacó, os outros filhos, a não ser José, porque José era o governador do Egito naquela época, mas todos eles padeceram de fome, a ponto dos filhos olhar para o pai e dizer: pai, nós não temos mais o que comer. Foi tão difícil essa época de 7 anos de vacas magras no mundo inteiro, que qualquer crise hoje, qualquer falta, qualquer tempo de necessidade, geralmente as pessoas costumam usar o jargão: o tempo das vacas magras. Não é assim que as pessoas dizem? Estamos vivendo aquele período, o tempo das vacas magras. Mas não houve um tempo tão cruel como teve lá no tempo do Egito, no tempo de Canaã, no tempo em que José, ele vivia nesses lugares. Agora, o que nos chama a atenção nessa grande crise, no tempo de José, são 3 coisas. Quando você olha aqui, e nesses versículos que nós lemos, primeiro é que Deus, ele está no controle. Deus está no controle de toda a crise. Deus antecipou a crise, Deus deu a solução para a crise, Deus estava no controle de tudo. E no final, o povo de Deus foi abençoado. Veja só, então Deus, ele está no controle de tudo. Segundo é que nós observamos a figura proeminente, como Deus, ele usa num tempo assim, num tempo de crise, o cristão, como ele usa o crente, lá no caso o José. Todos são convidados a irem a José, como diz o versículo 55, ide a José, o que ele vos disser, então vocês façam. Era para fazer o que José mandasse. Então, a figura que brilhou, a figura usada por Deus nesse tempo de crise, foi a figura de um crente, a figura de José. E em terceiro, que Deus, ele quer usar as pessoas que servem a Ele nesse tempo de crise. É tempo de ter uma palavra, é tempo de ter uma solução, é tempo de ter um caminho. O cristão, ele não pode estar nivelado naquele medo, naquele pavor, naquela onda de pessimismo que paira quando vem um tempo de crise. O cristão, o crente em Cristo Jesus, ele tem que estar acima de tudo isso. Por quê? Porque Deus deseja usá-lo. Deus quer usar você, meu irmão, nesse tempo de crise, nesse tempo que ainda está para vir. Não é só a doença, nós temos uma nova crise se instaurando, e quando ela chegar, como é que nós vamos nos comportar? Então, a pergunta, que a gente vai querer responder nesta noite é exatamente essa, qual é o meu papel? Qual é o meu papel diante das crises? Não só essa que vai vir, mas outras crises que ainda possam vir. Amém?
Irmãos, já pensou se uma autoridade, já pensou se o prefeito da cidade, se o governador ou o rei, como foi no caso de José, dissesse para as pessoas procurarem os crentes no tempo de crise? Veja só o que está escrito no versículo 55. Vocês vão lá para José, ide a José, que ele falar para vocês fazer, vocês fazem. Vamos trocar o nome mencionado por Faraó. Vamos trocar, vamos colocar o nome do Gilberto. Ide ao Gilberto, ide ao pastor Gilberto. Vamos ver se ele tem alguma coisa ali para fazer para vocês. Já pensou se essa palavra fosse para nós? Então nós perguntamos, eu ia querer que essas pessoas famintas, que essas pessoas preocupadas, necessitadas, fossem enviadas a mim? Eu estaria preparado para recebê-las de uma forma espiritual? O que eu diria para essas pessoas que estão precisando de ajuda? O que eu faria por essas pessoas que estão precisando de ajuda? Se o Faraó dissesse, vai lá para o Gilberto, vai lá para os membros da Igreja Batista da Fé, vai lá para os membros da Igreja de Duartina, de Galha, de Bauru, dos nossos irmãos esparramados em todo o Brasil, vá lá, vamos ver se eles têm alguma palavra, vamos ver se eles têm alguma solução, vamos ver se eles podem fazer alguma coisa para vocês. Veja que essa palavra é muito forte. Essa palavra deve penetrar profundamente o nosso coração. Você, meu irmão, se o seu nome tivesse colocado no lugar do nome do José, o que você faria? Você estaria preparado? Meu irmão, facilmente as pessoas são levadas, elas são absorvidas pelas circunstâncias contrárias. Nós vimos na semana passada o que o medo pode fazer com as pessoas. O medo deixa as pessoas paralisadas. O medo faz com que as pessoas tenham o coração derretido. O medo faz com que a pessoa perca completamente a sua força. Por isso nós orientamos na semana passada, não seja um medroso, não seja um covarde, seja um valente, tenha coragem. Além disso, a Bíblia nos ensina como as pessoas são facilmente levadas. Olha, no tempo de Absalão, o Absalão, ele fez um projeto de tomada de poder que é muito interessante. Ele alugou lá uns desocupados, a Bíblia diz exatamente isso, uns vadios, uns desocupados que não tinham nada para fazer. Ele montou em cima de um carro bonito, lá uma carruagem toda nova, com cavalos lindos, e ele saiu gritando pela rua e pagou para outras pessoas em outros lugares gritar, olha, Absalão reina, Absalão reina. Veja que esse grito fez com que as pessoas acreditassem mesmo que o Absalão estava reinando. Mas ele não era rei, ele era um usurpador, ele não era rei. Mas como o boato correu, como as pessoas são facilmente impressionadas, como as pessoas são, Maria vai com as outras, como as pessoas às vezes preferem o efeito manada. Você não sabe o que é o efeito manada? Eu vou explicar para você o que é o efeito manada. Passou uma reportagem não faz muito tempo de um sujeito que ele tinha um sítio, uma fazenda não, mas um sítio. Ele não tinha muitas cabeças de gado não, era menos de 30, era um bocado lá. E aconteceu alguma coisa que a cerca dele arrebentou e o seu sítio ficava à beira de um precipício. O que aconteceu foi que uma vaca pulou no precipício. E depois a outra vaca foi atrás e pulou no precipício. E foram pulando todas as vacas, ou seja, ainda que pequeno, todo o seu rebanho foi perdido. Todo o rebanho se precipitou, caiu lá, e todas as vaquinhas daquele homem morreram naquela noite. Isso é o efeito manada. As pessoas não sabem nem para onde estão indo, mas eles estão indo porque alguém está falando alguma coisa, alguém está fazendo alguma coisa. Olha, nós temos um versículo na Bíblia que diz: o simples dá ouvido a cada palavra. O simples dá ouvido a cada palavra. Provérbios capítulo 14, versículo 15.
Você não deve ser esse simples que dá ouvido a cada palavra. Você deve medir as palavras, como ensina ao final do versículo 15. Você não pode ser o Maria vai com as outras. Você não pode ser levado e nem vencido pelas circunstâncias. Por isso eu tenho repetido, meu irmão, desliga essa imundície da televisão. Uma emissora como a Globo você não deveria nem assistir, porque eles zombam de Deus, eles riem de Deus, exaltam Satanás, nudez, imoralidade. O satanismo é jogado na sua frente. Seus filhos aprendem a se prostituir, a se drogar, a mentir, a roubar. E você, com esse terafim aí dentro da sua casa, ensinando os seus filhos a te desobedecer, a desonrar a Deus, a entrar em adultério, prostituição, você está ligado ali, então você envergonha a Deus, envergonha o povo de Deus. Jesus não aceitou ser controlado pelas notícias. Ele não aceitou aquele pessimismo. No seu ministério, quando ele estava no auge, começou a dar uma caída. Por que começou a dar uma caída? Porque houve uma grande perseguição. Já as sinagogas estavam quase que fechadas para ele. E alguns fariseus espertinhos chegaram em Jesus e disseram assim: olha, Herodes vai te matar, ele está procurando te matar, ele está te caçando, viu, Jesus? Olha, a melhor coisa que você faz é fugir. Vai embora daqui, vai lá para a Síria, vai para o Egito, vai para algum lugar. Jesus, ele poderia ter ido, ele poderia ter acreditado nesse noticiário, pegado a malinha dele e falado: olha, eu vou dar no pé, eu vou embora. Mas não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele disse assim: olha, dizei àquela raposa que eu preciso caminhar hoje, eu preciso caminhar amanhã, ou seja, eu preciso continuar. O cristão tem que aprender com Cristo. Cristo não fugiu, Cristo não ficou tomado pelo pessimismo, Cristo não permitiu que as notícias o derrotassem antes da hora. Jamais. Ele disse: eu vou caminhar hoje, eu vou caminhar amanhã, eu tenho que ir para frente, eu tenho que chegar até Jerusalém, eu tenho que tomar a minha cruz, eu tenho que beber o meu cálice. Então Jesus não permitiu que o noticiário da época influenciasse a sua mente, influenciasse o seu coração e ele abandonasse a sua causa. Olha, o José, ele podia se enxergar como a grande vítima da Bíblia. Ele sim poderia ser influenciado por toda e qualquer notícia, cair no vitimismo. Ele recebeu um revés quando ele era ainda muito novo. Quando ele era ainda muito novo, com 17 anos, ele foi vendido. Eu saí da minha casa com 17 para fazer o seminário. José, ele foi levado da sua casa com 17 para ser escravo no Egito. Ele sofreu injustas perseguições por longos 13 anos. Ele já era perseguido na sua casa, com chacota, com mal olhado. Ele tinha 20 olhos mal olhado para ele, dos seus 10 irmãos. Se alguém podia dizer assim: olha, estou sofrendo um mal olhado medonho, esse alguém é José, que ele sofreu isso dos seus irmãos. E ele foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos. Na casa de Potifar, onde ele foi parar, mesmo sendo extremamente competente, sendo uma pessoa fiel, o que aconteceu com José? Ele, sendo honesto, ele mantendo a sua integridade, ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar e tirado daquela casa onde ele fez tantas coisas, como um bandido, como um violentador de mulheres. E assim ele foi parar na prisão. E lá na prisão ele ficou fadado ao esquecimento. Passou alguns anos esquecido naquele cárcere. Ainda que foi muito útil ali, ele ficou completamente esquecido. E quando ele contou a sua história, a história dele entrou por um ouvido e saiu do outro. Virou história de presidiário. História de presidiário é o seguinte: aqui todo mundo é inocente.
Então, quando ele contou a história, e no final ele disse: eu não fiz nada para estar aqui, ninguém acreditou nele. Lá ele esteve, lá ele ficou, até que a mão de Deus o tirou. Então, ele sofreu muitas injustiças numa representação moderna. Se ele estivesse aqui e se tornasse uma vítima, e se assim ele quisesse ser, como é que era o José hoje? Nos dias de hoje, ele estaria decepcionado com a sua vida, desacreditado completamente das pessoas, não ia acreditar em ninguém, desacreditado da igreja, sentado na frente de uma televisão, ouvindo só desgraça, ouvindo com prazer só desgraça. E achando defeito em tudo, achando defeito em todos, de mãos cruzadas e querendo que as coisas melhores só na base da crítica. Assim são as pessoas que se acham vítimas. Eles não fazem nada, eles só pioram a situação, eles sempre criticam os outros, não levantam a mão para fazer nada. José, ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma vítima da sua sociedade, uma vítima do seu tempo. Porém, José, ele se tornou uma pessoa útil. Como eu disse, assim como Jesus, ele não permitiu ser vencido pelas coisas ruins que aconteceram na sua vida. Ele tirou coisas doces de uma vida amarga que ele teve. Ele sendo preso, levado lá para o Egito, vendido, comprado por Potifar. A palavra de Deus diz no capítulo 39, que José, ele foi uma bênção naquela casa, que Deus abençoou aquela casa, que o Potifar, ele prosperou muito, enquanto José foi o seu mordomo. Ele foi uma bênção ali. José, ele foi útil na casa de Potifar. E depois, quando ele foi para a prisão, ele também foi útil na prisão. A prisão é um lugar de pessoas que têm muito problema de desgosto, de tristeza, de remorso, às vezes arrependimento. E ele então se tornou ali o grande ouvidor dessas pessoas. Se alguém tinha algum problema, vá até José. José ia cuidando daqueles corações. José era um bálsamo ali para aqueles corações desgostosos. E ele podia ouvir cada um dos seus amigos presos, cada uma daquela história, e ter uma palavra de conforto, uma palavra de exortação. José, ele estava ali para consolar, para ser uma bênção dentro daquela prisão, e assim ele foi. Ele foi uma bênção na vida de Faraó. Faraó foi abençoado, porque ele se tornou a principal autoridade do mundo. Ele confiou em José, mas José trabalhou muito e fez jus a essa confiança. Ele saiu de uma prisão, se tornou o homem mais importante depois de Faraó. Ele foi útil para Faraó, ele foi útil para os egípcios, ele foi útil para a sua família, ele foi útil para o seu pai, ele foi útil para os seus irmãos, ele foi útil para os seus sobrinhos, para todos os seus parentes, para aquelas 70 almas que desceram de Canaã e foram se refugiar com ele no Egito. Então José, ele não foi vencido pelas circunstâncias ruins. Pelo contrário, o que ele fez? Ele viu em toda circunstância ruim, ele viu em toda crise uma oportunidade de ser útil para as pessoas, e assim foi na sua vida. Agora, o que fez José se tornar uma pessoa tão útil? Qual é o segredo desse sucesso todo que José, ele alcança na sociedade? Vamos lembrar que ele é aquele escravo vendido por 20 moedas de prata. Então, qual é o sucesso, o segredo do sucesso de José? Bem, vamos falar alguns aqui, algumas coisas apenas.
Primeiro, meus irmãos, é que José, ele tinha uma íntima comunhão com Deus. É isso mesmo. Um dos segredos dessa bênção toda que se tornou a vida de José, é que José, ele tinha uma íntima comunhão com Deus. A primeira coisa que diz quando ele foi vendido, quando você volta para o capítulo 39, e você pode ali me acompanhar, a primeira coisa que se diz de José, quando ele foi vendido, e ele estava na pior, é que Deus era com ele. Olha o versículo 2. E Deus estava com José. O Senhor estava com José. Ou seja, o infortúnio, os maus dias, aquela crise toda, não o afastou de Deus. Pelo contrário, aproximou ele ainda mais de Deus. E José podia sentir a mão de Deus abençoando a sua vida, abençoando em seu redor, seja na casa de Potifar, seja na prisão, as palavras que mais se repetem. Nesse momento que foi tão difícil para José, 13 anos de escravidão e de prisão, as palavras que mais se repetem é que Deus estava com José e que Deus o fez prosperar. Então essas duas frases estão assim em eminência, estão destacadas nesse período em que José passou, seja escravo, seja preso. Essa comunhão é que deu forças para José lutar nesse tempo de angústia. Deu força para José vencer as investidas da mulher de Potifar. Então, essa comunhão com Deus, ele lembra de Deus e ele não cai no pecado com aquela mulher. É o nome de Deus que é ressaltado para ele ter uma vitória. E para não ser vencido pela tristeza e desgosto, quando ele foi colocado e esquecido na prisão, aquela prisão fria, escura, o que realmente fazia com que ele se mantesse firme era saber que Deus estava com ele. E você consegue ler isso novamente no capítulo 39. No capítulo 39, no versículo 21, já quando ele está preso, a palavra de Deus diz que Deus, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graças aos olhos do carcereiro mor. Então essa comunhão com Deus deu forças para ele vencer as tentações na casa de Potifar, para ele poder ser útil lá na cadeia, mesmo vivendo injustamente ali naquele lugar. Deus é a palavra-chave que sai da sua boca. Então a primeira coisa é que ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Isso é o primeiro dos segredos. O segundo é a certeza que José tinha de que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus sempre está sendo invocado por José como dono da situação. Ele nunca deixou de citar que Deus, ele é o dono da situação. Por isso ele invoca a Deus quando a mulher do Potifar atenta ele diariamente. Ele diz: eu não posso cometer um tão grande pecado contra Deus. Ou seja, não tinha ninguém naquela casa, não tinha um funcionário, não tinha uma arrumadeira, o Potifar estava longe, só estava ele e aquela mulher, mas ele sabia que Deus estava ali. Deus estava do lado, Deus estava ali olhando, então ele invoca Deus. Ele sabe que Deus é o dono daquela situação. Deus, ele é invocado diante dos seus amigos de cela. Quando seus amigos têm um sonho e estão preocupados por causa do sonho, eles acordam no outro dia com aquele semblante descaído, e José olha para eles e olha, por que você está com esse semblante tão descaído? Disse para o copeiro. Que negócio que é esse, rapaz? Não, é porque eu tive um sonho. Ah, você teve um sonho? Então eu tenho uma coisa para te dizer, copeiro. Deus é Senhor dos sonhos. Deus, ele é soberano. Deus, ele é dono da situação. Isso animou o copeiro a contar o sonho, e depois até o padeiro contar o sonho dele também. Ou seja, José mostrou que Deus era dono daquela situação,
de tudo que estava acontecendo, fora da cadeia, dentro da cadeia, Deus ele era soberano. E é assim que ele se apresenta para Faraó. Quando o Faraó manda chamá-lo, ele vai lá, ele se apronta, ele se arruma, entra na presença do Faraó. E quando o Faraó diz: olha, eu sei que você pode revelar os sonhos aí. E José olhou e disse: não, o senhor está enganado, né? Não sou eu não, é Deus. Deus vai dar uma resposta de paz para você, Faraó. Então ele coloca Deus como soberano, ele coloca Deus como dono daquela situação. E é assim, Deus como dono da situação, Deus no controle, que José, ele conversa com o Faraó. Quando o Faraó conta os sonhos das 7 vacas gordas, depois das 7 vacas magras, das espigas fortes, das espigas mirradas, e quando é contado esse sonho, o José, ele lembra, sabe de quem? Ele lembra do governo de Deus, do poder de Deus, do controle de Deus. Por 3 vezes ele diz para Faraó: olha, Faraó, Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Por 3 vezes José cita essa frase no versículo 25, 28 e 32 do capítulo 41. Corajosamente o José, ele olha para aquele monarca e ele diz que Deus está no controle, que Deus vai fazer alguma coisa, e ele está avisando o Faraó. Ele submete Faraó, ele submete este mundo inteiro à autoridade de Deus. Então, a certeza que Deus está no controle de tudo. Ele diz isso também para os seus irmãos no reencontro. Ele olha para os seus irmãos que estão ali penalizados por estar diante do irmão que eles mesmos venderam, e José, ali no capítulo 45, versículo 5, diz: olha, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou antes, não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus. Não foi vocês que me mandaram para cá não, foi Deus. Então ele mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Primeiro, então, é uma íntima comunhão com Deus. Segundo, é que nós temos que saber, nesse tempo de crise, que Deus está no controle de todas as coisas. Isso faz sossegar o nosso coração. Isso nos dá a certeza de que nós precisamos fazer alguma coisa, de que nós devemos ser útil, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele quer nos usar. Então confie que Deus está no controle dessa doença, dessa enfermidade, de uma crise financeira se vier. Deus está no controle de todas as coisas. Em terceiro, e muito importante esse detalhe, preste muito atenção no que eu vou dizer. O José, ele aprendeu a fazer uma leitura espiritual da crise. Eu vou repetir para não ficar, você não esquecer. José, ele aprendeu a fazer uma leitura espiritual daquele momento de crise. Como assim, pastor? Aprendeu a fazer uma leitura espiritual? Sim. O José, ele inaugura uma nova forma de se comunicar com Deus, de compreender a vontade de Deus. Desde Adão até Jacó, Deus ele aparecia para as pessoas, ele falava diretamente com as pessoas, ele falava com Abraão, ele falou com Isaac, ele falou com Jacó. Podia ser que em um sonho ou outro Deus se manifestava, mas ficava claro que Deus estava falando alguma coisa, como aconteceu com Jacó, Deus falando para Jacó: eu vou te abençoar, eu vou te fazer prosperar na terra que você vai, eu vou te trazer de volta. Deus falando com Abraão: Abraão, pega o seu filho, sacrifica ele para mim, lá no monte que eu vou te mostrar. Então Deus falava diretamente. Agora repare você que o José, ele é o primeiro dos patriarcas que Deus não fala diretamente. Não, pastor, mas ele teve 2 sonhos, preste atenção. Ele sonhou com feixes, ele sonhou com estrelas, com a lua, com o sol, ele sonhou com seres inanimados.
Ali não tem palavras, ali apenas tem imagens, imagens silenciosas. E nesse sonho, Deus não falou nada, há um silêncio de Deus. Por isso ele tinha que aprender a interpretar, ele tinha que aprender a entender qual é a vontade de Deus. Olha, isso nós encontramos lá no livro de Efésios, lembra? Procurai entender qual é a vontade de Deus. Então José, ele sabia que ele ia ser uma pessoa importante, ainda que demorou para ser. Ele sabia. Ele só não sabia qual seria o seu papel. Porque ser importante, muitas pessoas podem ser importantes. O faraó foi importante, mas o papel do faraó é irrelevante quando nós pensamos no José. Você não sabe, meus irmãos, muita coisa sobre o faraó, mas você sabe muita coisa sobre o José. Então ele ia ser uma pessoa importante. Quando ele nota e ele ouve o sonho do faraó, então ele entende, olha, vai vir uma grande crise. As vacas magras, elas estão aí batendo na porta do Egito. Aí ele entendeu o seu papel. Qual seria o seu papel? O papel de José seria manter toda a terra viva, fazer com que as pessoas não morressem de fome. Ele entendeu o seu papel, ele entendeu a sua utilidade. Deus, em momento nenhum, Deus falou para José, José, você vai ser o mantenedor dessa terra aí, rapaz. Olha, você trata de trabalhar bastante, de pensar bastante, porque senão o mundo inteiro vai morrer de fome. Em momento nenhum Deus disse isso para ele. Ele precisou ver o que estava acontecendo e entender o seu papel. Então, nós precisamos aprender a fazer uma leitura espiritual, o meu papel espiritual dentro de uma crise. E ele fez essa leitura, a leitura do seu papel neste mundo. Aquele feixe precisava ficar de pé. Aquela luz, a estrela que ele representava, não podia parar de brilhar. Ele entendeu. E ele precisava entrar dentro desse projeto, do projeto de Deus, e ele entrou, e ele foi abençoado. Veja só, então ele tinha uma íntima comunhão com Deus, ele sabia que Deus estava no controle de tudo, ele aprendeu a fazer uma leitura bíblica, espiritual da crise, e em quarto lugar, e importante também, ele tinha consciência que ele não podia ser uma vítima. Pelo contrário, ele tinha que ser sal e luz. Ele tinha que ser solução. Se ele fosse uma vítima desde o princípio, o vitimismo levaria ele ao adultério. Ele, aquele homem me comprou, então agora eu vou dormir com a mulher dele. Pronto. Não é assim? O vitimismo leva a isso. Leva a pessoa a ser desgostoso na prisão, mais um desgostoso dentro da prisão. Eu não fiz nada, eu estou aqui, não sei porque que Deus deixou eu ficar aqui, e alguém aparecesse triste, estou tão triste, é problema seu, vá ficar triste para lá, eu não tenho nada a ver com a tua vida, não tenho nada para te oferecer, você não está vendo que eu estou preso junto com você? O vitimismo faz isso, meu amigo, o vitimismo faz isso, meu irmão, não seja você uma vítima. O vitimismo não chamaria a responsabilidade na hora que o mundo mais precisava dele. Irmãos, se o Brasil, se a nossa sociedade, se os nossos vizinhos, se este mundo precisa de crentes, é agora. É nesse momento de aflição, é nesse momento de dor, é nesse momento de choro, de necessidade. Esse é o momento que o povo de Deus precisa se levantar e fazer alguma coisa, ser útil. Não ficar só olhando, reclamando, sentado na frente de uma televisão, mas se levantando para ser uma bênção como foi José, para a sua sociedade, para o seu tempo. Agora nós somos chamados para ser como José. Mas se ele fosse apenas uma vítima, era hora de se vingar do mundo cruel.
Era hora de chegar e dizer: morram todos. Enquanto todos estavam se divertindo, ele poderia se divertir também no tempo das vacas gordas, irresponsavelmente. No tempo que todo mundo estava sem nada, era só ficar sem nada. Então, José não escolheu esse lado. E você pode escolher esse lado. E eu te oriento a não escolher esse lado, porque quem tem Jesus tem tudo. As ações de José são invejáveis. Ele realmente era um homem invejável. Não é à toa que os irmãos dele tinham inveja dele. Mas ele é um homem invejável, no bom sentido. O seu plano tinha um objetivo claro. Quando ele conversa com Faraó, e Faraó conta o sonho, e ele tem então que interpretar, a palavra de Deus diz para nós que ele fala para Faraó: olha, Faraó, coloque um homem capaz, responsável, vai ter esses anos de abundância, aproveite esses anos de abundância, separa 20% de tudo que tiver, que é o quinto, né? Então separa aí 20%, coloca no celeiro real, vamos construir novos celeiros, e vamos fazer, vamos guardar, né? O senhor tem que guardar alimentos em abundância. E aí ele diz: por que guardar tanto alimento? Por que pegar 20% de toda a mercadoria que se plantasse no Egito? A frase que ele usa é essa aqui: para que o mundo não pereça de fome. Esse era o objetivo de José. Qual era o objetivo de José? Fazer com que o mundo não perecesse de fome. E ele trabalhou muito para o seu plano dar certo, para o seu plano funcionar. A palavra de Deus diz que enquanto outros estavam se divertindo, gastando no tempo da bonança, das 7 vacas gordas, o José, ele sai a trabalhar, ele percorre todo o Egito, ele monta no seu carrinho, no seu cavalinho, pocotó, pocotó, ele vai de uma cidade para outra, ele faz algumas cidades se tornarem cidades armazéns, ele faz muitos silos, muitos celeiros, ele está a trabalhar nesses 7 anos. Sabe por quê? Porque ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? A terra não pode perecer de fome. Ele assumiu essa responsabilidade. Na hora da aflição, ele está pronto para ajudar. Então vamos voltar para o nosso capítulo 41, vamos voltar da onde a gente leu no começo, capítulo 41 e versículo 55. Toda a terra do Egito estava com fome, e clamou o povo a Faraó por pão. Queremos pão, Faraó, nós queremos pão. O povo está clamando, e o povo clama a Faraó. E aí então, o Faraó tem um grande ministro, tem um primeiro-ministro, tem um grão-vizir. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Ide a José. José tinha um plano, José trabalhou muito, e agora José está preparado, o seu celeiro está cheio, ele tinha as chaves do celeiro, e aí começou a vender para quem tinha como comprar. E todas as pessoas que tinham como comprar, compraram. E aquelas pessoas que não tinham como comprar, elas tiveram também. Elas venderam suas fazendas, o seu gado, venderam a sua casa, depois elas se auto-venderam a José. José comprou até as pessoas. Olha que algumas medidas, às vezes, que um ministro, que um rei tem que tomar, não são medidas populares. Mas quanta sabedoria em José de comprar aquelas pessoas. Quem quer comprar pessoas em tempos de crise, em tempos de fome, sabendo que tem que alimentar aquelas pessoas, que tem que cuidar daquelas pessoas? Quem que quer fazer isso?
Se as pessoas quisessem comprar outras pessoas em tempos de crise e fome, não morreria ninguém de fome neste mundo. José comprou aquelas pessoas. Ô pastor, mas não é muito duro isso? Você pode interpretar humanamente, você pode interpretar espiritualmente. Vamos ver o que aquelas pessoas disseram a José. A melhor forma de você saber se José estava certo ao comprá-las é ouvir o que as pessoas compradas têm para dizer. Elas disseram assim: a vida nos tem dado. A José, a vida nos tem dado. Ou seja, ele cumpriu o objetivo dele de manter aquelas pessoas vivas durante o pior período que já houve na face da terra de fome. José, ele foi usado, ele assumiu o seu posto e ele cumpriu o seu papel. As pessoas disseram para José: você nos tem dado a vida. Que coisa maravilhosa. Olha, vamos supor, meu irmão querido, que José, ele fizesse como muitas pessoas fazem. Vou contar uma breve história aqui, né? Uma irmã da nossa igreja, ela disse assim, que alguém foi lá no estabelecimento onde ela trabalha, e aquele pessoal, e eram os chineses, né? Estavam comprando todas as máscaras que podiam. Veja só. Compraram todas as máscaras. Bom, se eu sou dono do estabelecimento, para começar conhecendo a história de José, eu não vendo. Eu não vendo. Porque se eu vender todas as minhas máscaras, quando eu for comprar, sabendo que está precisando, eu vou pagar mais caro que eu vendi. E não vai ter nem para mim. Entenderam? Vamos dizer que o rei da Babilônia, que era tão rico, chegasse e dissesse assim: José, quanto trigo você tem para vender? Ah, eu tenho aqui milhares e milhares de sacos, eu compro tudo. E a Babilônia tinha muito dinheiro. Eu compro tudo, eu pago bem. Eu pago 10 vezes mais do que vale. O José olharia só o cifrão. Falasse: agora eu estou feito na vida, né? Chegasse em Faraó: olha, Faraó, tem um camarada aí que está querendo pagar 10 vezes mais do que vale. Bora vender tudo. Mas José tinha a chave do celeiro. José, ele vendia de pouquinho, só o necessário, até mesmo para os seus irmãos. Chegaram lá, levaram o necessário para passar um ano. José, ele sabia a medida certinha de como tinha que vender, porque ele tinha sabedoria de Deus também, mas porque ele tinha uma responsabilidade, uma sabedoria responsável. Vou vender só para esse e depois as outras pessoas vão passar fome? Veja, irmãos, o mundo é muito cruel. O mundo é muito cruel. Quando eu era recém-casado, a Valéria ainda estava grávida da Lara. O que aconteceu? Acabou o gás. O gás acabou. E tinha um sujeito lá em Galha que vendia gás. E aí não tinha gás. A irmã Edith era deficiente, precisou de um gás, não tinha gás. Fui lá: não tem gás. Não tem gás. E sentado na borracharia do irmão Maurício um dia, alguém que trabalhava na casa de uma pessoa muito grande lá da cidade, deixou escapar. O meu patrão, sabendo que não ia acabar o gás, ele comprou 16 cotas de gás. Você tem ideia quanto tempo leva para uma pessoa gastar 16 cotas de gás? Você tem ideia disso? Na minha casa vai 1 ano e meio, até mais do que isso, talvez 2 anos, para gastar 16 cotas de gás. Por que uma pessoa compra 16 cotas de gás? E aí quando chega aquele pequeno, pobre, ele não vai ter mais. Olha como José era sábio. Olha como José, ele sabia como manejar todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele tinha um objetivo.
E ele tinha que cumprir aquele objetivo. Qual que era o objetivo? Para que a terra, para que o mundo não pereça de fome. Por isso, irmãos, e nós já estamos terminando, olha essa frase, a frase de Faraó, no capítulo 41 e versículo 55, lá no final. Ide a José. Aquelas pessoas ouviram a voz de Faraó e eles foram a José. Todos que foram a José saíram com alguma coisa. Eles não pereceram de fome, porque José estava preparado para ajudá-los. Quando então José vê cada um deles, José pode recebê-los. José não tem medo de receber os necessitados e os famintos, porque ele está preparado. O Rei Jesus pode dizer de nós a mesma coisa que Faraó disse para aquelas pessoas de José. O Senhor Jesus até já fez isso. Um dia, quando havia uma grande multidão, milhares de pessoas com fome, Jesus olhou para os seus apóstolos, que eram 12, e disse: dai-lhes vós de comer. Houve até algumas interrogações: mas Senhor, onde a gente vai comprar tanto pão? Não tem nem dinheiro para comprar tanto pão. O que nós vamos fazer? Veja o que Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Jesus olhou e disse: vai ver o que vocês têm. Deus não quer saber se você tem muito ou se você tem pouco. Essa não é a preocupação de Deus, porque Ele é dono de tudo. O desejo de Deus é que você se prontifique, que você apareça no momento de crise como solução, como sal, como luz. O que o Faraó disse de José, Jesus diz de nós. Nós somos chamados a fazer alguma coisa nesse tempo. O que temos nos nossos celeiros? José tinha um celeiro cheio de cereal. Não, pastor, mas eu não tenho um armazém cheio, eu não tenho um armário cheio lá na minha casa. Eu sou limitado, pastor. Eu sei, meu irmão. Não somente eu sei, mas Deus sabe. Você não tem dinheiro, você não tem cereais como José, ok, está tudo bem. Você tem amor no seu coração, você tem as mãos estendidas, você tem o Evangelho, você tem a esperança. O que é que você tem? Sabe como uma multidão foi alimentada por Jesus através dos apóstolos? Com 5 pães e 2 peixinhos. É a bênção da multiplicação. Meus irmãos, ide a José. O que eu tenho para oferecer nesses tempos de crise, de aflição para as pessoas deste mundo? Esta foi a nossa mensagem hoje à noite. Amém?